Eu vi aqui, em alguns dias atrás, algumas pessoas. Um abraço, Chico da Cruz, tamo junto. Fernando Inácio também acompanhando a gente. Obrigado. Eu vi questionamentos aqui do porquê que o Dineno não estava tendo oportunidades. O Dineno não estava tendo oportunidades porque não tinha chegado o momento dele ter as oportunidades. Conversei com o Tairone sobre isso, inclusive, nos bastidores. Essa informação do interesse do São Paulo no Dineno, ela já tem aproximadamente uns 3 meses que alguém trouxe. 2, 3 meses que alguém falou a respeito. Eu não sei quem, então não tem como eu dar o crédito para a pessoa. Mas ele falou que o São Paulo tinha um interesse no Juan Dineno. E eu ainda falei, não sei se em off, falei, olha, eu não acho que é uma boa o Cruzeiro desfazer do Dineno, não. O Cruzeiro tá muito bem de atacantes, ok, mas eu não acho que seja muito boa ideia o Cruzeiro desfazer do Juan Dineno neste momento. Só que aí, né, pelo que a gente andou acompanhando, e aí o Samuel Venâncio falou a respeito, né, da negociação avançada. A gente foi mandar algumas mensagens para poder saber do que se tratava e que pé estava. O Juan Dineno já está acertado com o São Paulo. E aí, o que acontece? O Cruzeiro perde um jogador de muita capacidade técnica para um concorrente direto. Ah, mas o São Paulo não está brigando pelo título. É verdade, o São Paulo não está brigando pelo título, mas todos nós sabemos o tamanho do São Paulo. O São Paulo e a Copa do Brasil, ela tá aí, né? Para todo mundo disputar, né? E o São Paulo é um dos concorrentes dentro dessa competição também. O Juan Dineno foi em um momento muito importante para o Cruzeiro. Saiu como ídolo lá do Tigres. É Tigres? É do Tigres que tava? Pumas. Saiu como ídolo lá do Pumas, veio vestir a camisa do Cruzeiro aqui e foi importante para o Cruzeiro em um momento até se machucar. Depois que o Dineno se machucou, o Cruzeiro foi ao mercado, trouxe outros jogadores. E esses jogadores, né, como é o caso principalmente do Caio Jorge, acabou ganhando espaço. O Dineno demorou muito para voltar, porque a lesão dele foi muito grave. E aí, o Gabigol chegou e tem no setor o Bolassi, que são jogadores que já vêm, que estão muito à frente do Juan Dineno, e o Dineno automaticamente perderia espaço como perdeu. Porém, o Cruzeiro não tem nenhum jogador, é o que o Luiz está dizendo aqui, ó, é um péssimo negócio. Eu também acho que é um péssimo negócio. Não sei, não tenho as informações de como se dará o processo, porque eu não sei se o São Paulo vai oferecer alguém, porque o contrato do Dineno vai só até o final da temporada, né? Vai até o final do ano e o Cruzeiro tá mandando ele por empréstimo para lá sem nenhuma compensação financeira. Eu não sei os moldes, eu não conheço os moldes. Só sei que é indefinitivo, Dineno não volta mais para cá. É um jogador que o Cruzeiro não tem um outro com as mesmas características. É um jogador muito importante. É um jogador de técnica apurada. É um jogador que domina muito bem a área. É um jogador que faz um pivô muito bem feito. É um jogador que finaliza muito bem. É um jogador que cobra pênalti muito bem. É um jogador que cabeceia muito bem. É um jogador extremamente esforçado. O Cruzeiro perdeu. Porém, existe um outro lado. Nós que procuramos fazer um trabalho sadio aqui, não podemos mostrar apenas aquele lado que a maioria dos torcedores entendem, que é um negócio que eu particularmente não faria, que eu não iria abrir mão do jogador com a capacidade do Dineno para poder reforçar uma outra equipe de grande porte no nosso futebol. Eu achei até engraçado quando eu descobri que o Vitória tinha interesse no Dineno. Gente, pelo amor de Deus, Dineno não é jogador para Vitória. Dineno é jogador para Cruzeiro, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Santos. Resumindo, Dineno é jogador para time grande. Dineno não é jogador para time médio e nem muito menos para time pequeno. Dineno dispõe de muita qualidade técnica. Só que, infelizmente, pelo fato de ter perdido espaço no Cruzeiro, aí a gente entra no outro lado, que, né, é difícil de falar, é difícil de ouvirem falar. Né? Que é para o bem
do próprio elenco, é importante liberar o jogador. E é importante para o próprio jogador que ele seja liberado, e eu não tenho dúvida nenhuma que ele será titular lá no São Paulo. E eu diria, e sem demagogia e sem nenhum sofrimento, tá? Que o Calleri bem, os dois disputam cabeça a cabeça a posição. O Calleri leva, eu já disse, vou repetir, o Calleri leva uma vantagem fora da área. Dentro da área, o Dineno não deve ir em nada. O pivô do Dineno é melhor que o pivô do Calleri. Mas o Calleri leva vantagem fora da área. É um jogador mais móvel do que o próprio Dineno, que é um jogador mais de área. Nos últimos 20 metros, 15 metros ali, o Dineno é um jogador que você pode contar com ele sem nenhuma preocupação. É nenhuma preocupação. Só que no Cruzeiro hoje tá ruim para ele. E se ele permanece, automaticamente, um jogador com a capacidade que ele tem vai ficando chateado. E aí tem mais outro que também não tá muito legal e começa também a ficar chateado. Porque um jogador com essa capacidade, ele tem que estar jogando, ele tem que jogar. Ele não se importa em ser reserva, mas ele não se importa entre aspas, tá? Mas ele quer ter as suas oportunidades, ele quer ir entrando nos jogos. Aí eu vou falar pra vocês um negócio. Como que o Dineno vai entrar? E eu esperava que ele tivesse logo as oportunidades, mas como oportunizar o Juan Dineno? Se o primeiro que tá na linha de sucessão é o Gabigol, gente. Nós estamos falando do Gabigol. Nós estamos falando do Gabriel Barbosa. E olhem e pasmem, nem o Gabigol às vezes entra nos jogos. Como que o Dineno vai jogar? O Dineno é aquele tipo de jogador, nesse esquema tático do Cruzeiro, para entrar, povoar a área em um momento de dificuldade da equipe. Para meter bola na área. Joga um jogador de cada lado, um por trás, e o Dineno dentro da área e bola o tempo inteiro, subidas de laterais e coisa dessa parada aí. O Rojan acabou de descrever o que é o Dineno aqui. Dineno, Calleri, Vegete, tudo a mesma coisa, só muda o fã-clube. É isso. Só muda o fã-clube. São jogadores com as mesmas características, com as mesmas capacidades técnicas, e com a mesma presença impositiva. É o tipo de jogador que impõe presença. Quando ele tá no ambiente, o adversário fica preocupado. Porque é um cara que sabe dominar, não toma bola na canela. É um cara que cabeceia muito bem, sobe como poucos. É um camarada que quando a bola cai no pé, ele chuta. Se ele vê o gol na frente dele, ele bate ela pro gol. Cara, quem é que não quer ter um centroavante desse no time? Mas para o bem da equipe que anda muito bem e para o bem do próprio jogador, é melhor liberar. É melhor liberar. É saudável até pro vestiário. Porque lá no São Paulo ele é titular, gente. Não adianta. Ele é titular. Ele já tá bem. O Dineno vai chegar e vai jogar. Calera teve uma grave lesão. É o único com essa característica no elenco do São Paulo com qualidade. É o único. Infelizmente, o Cruzeiro perdeu um jogador importante, porém, vida que segue, tá? Vida que segue. O Robson pergunta se eu não acho que o Dineno está à frente do Bolaci e Lautaro. Ele tem mais bola do que os dois. Isso aí é indiscutível, o Robson. Indiscutível. Tem mais bola do que qualquer um dos dois. Mas fisicamente, não. Fisicamente, não. Ele vai demorar para poder chegar no seu ápice físico. Vai demorar. E os outros já estão em pé de igualdade com quem joga. Né? Cara, infelizmente, o Cruzeiro perdeu um jogador, mas eu prezo muito pelo grupo. Se o grupo tá bem, não tem ninguém tem credencial para poder, de qualquer maneira, atrapalhar. Ninguém. Nem Dineno, nem Gabigol, nem Caio Jorge, nem Matheus Pereira, nem Cássio, nem Fagner, nem ninguém. Ninguém. Que possa surgir qualquer fagulha precisa ser retirado logo. E o técnico entendendo, com certeza tiveram uma boa conversa, liberando o jogador para poder vestir a camisa do São Paulo. Quem ganha com isso é o São Paulo. São Paulo ganha e ganha muito, que ele tem um substituto à altura para o Calleri.